No dia 29 de novembro de 2025, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo voltou a escrever seu nome na história do futebol sul-americano, vencendo o Palmeiras por 1-0 e conquistando a sua quarta Copa Libertadores da América, um feito inédito para um clube brasileiro, o primeiro tetracampeão da competição. Essa vitória não foi apenas mais um troféu, foi a consagração de uma era, a redenção do empate eterno com o rival paulista e a expressão máxima de uma torcida que vive e respira futebol. Mas então surge a grande pergunta que move essa jornada épica: como o Flamengo chegou até aqui? Como o clube conseguiu erguer a taça mais cobiçada da América, não uma, nem duas, mas 4 vezes? Nesse vídeo vamos mergulhar de cabeça na trajetória rubro-negra, dos ídolos que marcaram gerações, as decisões que mudaram destinos, passando por lances que entraram para a eternidade. É hora de entender o que faz do Flamengo um gigante continental. A Libertadores de 81 marcou o momento em que o Flamengo deixou de ser apenas um grande clube brasileiro para se tornar definitivamente um gigante da América. Desde o início da competição, o Mengão carregava um peso enorme. Era um time técnico, talentoso, mas que precisava provar que sabia vencer fora de casa, em campos hostis, no clima pesado do futebol sul-americano. Na fase inicial do torneio, o Flamengo mostrou sua força principalmente no Maracanã, empurrado por uma torcida que já sonhava alto. Comandado por craques como Zico, Júnior e Nunes, o time impunha ritmo, posse de bola e agressividade ofensiva quando conseguia se impor tecnicamente. No grupo 3, o rubro-negro enfrentou Atlético Mineiro e 2 equipes do Paraguai, Cerro Porteño e Olímpia. Uma chave duríssima, marcada por equilíbrio e confrontos intensos desde o início da competição. Apesar da qualidade do elenco, o Flamengo só conseguiu se impor plenamente diante do Cerro Porteño, mas contra o Olímpia e o Galo, os jogos foram truncados e terminaram empatados, refletindo a dificuldade de enfrentar adversários experientes e fisicamente fortes. Fora do Rio de Janeiro, a realidade era ainda mais dura. Gramados irregulares, arbitragem permissiva e um jogo físico pesado transformavam cada partida longe do Maracanã em um verdadeiro teste de resistência. O equilíbrio do grupo acabou levando Flamengo e Atlético Mineiro a um desempate para definir a classificação, aumentando ainda mais a tensão e o peso histórico daquela campanha. O jogo de desempate, disputado em campo neutro, lá no Serra Dourada, em Goiânia, entrou para a história mais pelo caos do que pelo futebol. A partida foi marcada por uma atuação polêmica do árbitro José Roberto Reis, que expulsou sucessivamente 3 jogadores do Atlético em decisões que até hoje geram debate. Com o adversário reduzido a 7 atletas ainda no primeiro tempo, a partida foi encerrada prematuramente por falta de número mínimo de jogadores em campo. O Flamengo avançou sem precisar concluir o confronto. Avançou por WO em um episódio cercado de tensão, confusão e acusações, que evidenciou o quanto aquela liberta exigia não apenas talento, mas também nervos de aço para sobreviver a um ambiente hostil e imprevisível. Naquela época, a fase semifinal da Libertadores tinha um formato bem diferente do atual mata-mata direto: oitavas, quartas, semifinal e final. Depois da fase de grupos, em que apenas o primeiro colocado de cada chave avançava, os 6 times classificados foram divididos em 2 grupos de 3 equipes para a semifinal. Em cada um desses grupos, os clubes se enfrentavam em turno e retorno, e apenas quem ficasse em primeiro lugar de cada chave garantia a vaga na grande final. No caso do Flamengo, o time caiu no grupo A da semifinal, junto com o Deportivo Cali da Colômbia e Jorge Wilstermann da Bolívia, e se impôs com autoridade. Venceu todos os 4 jogos disputados, incluindo confrontos fora de casa e grandes exibições no Maraca, confirmando sua superioridade no grupo e carimbando o passaporte para a decisão do título continental. A cada fase eliminatória, o tom da competição ficava mais pesado. Não era só futebol, era intimidação, entradas duras, provocações e pressão psicológica. O Flamengo precisou aprender, jogo após jogo, a competir, não apenas jogar bonito. E aprendeu. A decisão colocou frente a frente 2 estilos opostos. De um lado, o Flamengo, técnico, criativo, cerebral, liderado por
por Zico. Do outro, o Cobreloa, símbolo do futebol chileno mais físico, duro e provocador daquela época. No primeiro jogo da final, no Maraca lotado, o Flamengo fez o que precisava. Venceu por 2-1 com 2 gols de Zico. Foi uma vitória importante, mas enganosa. O placar apertado deixava claro que nada estava decidido. Mesmo em casa, o jogo foi tenso. O Cobreloa bateu, travou o jogo e mostrou que não seria uma final comum. Já o segundo jogo entrou para a história como um dos mais violentos da Libertadores. Em Santiago, o futebol praticamente ficou em segundo plano. O Flamengo enfrentou um ambiente hostil, entradas criminosas, confusão, agressões e um clima de verdadeira guerra. O Cobreloa venceu por 1-0, empatando a série. Mas o resultado foi apenas parte da história. O que ficou marcado foi a brutalidade. Um jogo que até hoje simboliza a face mais dura da Libertadores antiga. Com uma vitória para cada lado, a Conmebol determinou um jogo desempate em campo neutro, sem a pressão do Chile, sem o Maracanã, mas em um estádio histórico que inclusive já recebeu final de Copa do Mundo. O Flamengo finalmente pôde jogar futebol. E jogou no estádio Centenário, em Montevidéu. Zico assumiu o protagonismo absoluto. Com 2 gols decisivos, o camisa 10 conduziu o Flamengo à vitória por 2-0, em um jogo firme, inteligente e maduro. Ali, o Flamengo não apenas venceu uma final, ele sobreviveu à violência, resistiu à pressão continental e provou que sabia ganhar como os grandes da América. Aquela Libertadores não foi um título qualquer, foi o alicerce de tudo que viria depois. Foi a prova de que o Flamengo podia ir além das fronteiras, além do talento, além da estética. Foi o dia em que o Mengão aprendeu a sofrer, competir e vencer, e entrou definitivamente para a história do futebol sul-americano. Depois daquele histórico ano de 81, o Flamengo nunca mais conseguiu se estabelecer como protagonista continental por um longo período. Houve campanhas competitivas nos anos 80, mas sem novas conquistas, e com o passar do tempo, a Libertadores passou a expor a irregularidade do clube, entre eliminações precoces, quedas dolorosas no mata-mata e temporadas em que sequer conseguiu se classificar para o torneio. O Flamengo alternou momentos de esperança com frustrações recorrentes. Nos anos 90 e 2000, crises administrativas, elencos mal planejados e trocas constantes de técnicos resultaram em participações apagadas, muitas vezes encerradas ainda na fase de grupos ou nas oitavas de final. Mesmo quando chegava como favorito, o time raramente confirmava em campo. Assim, a Liberta deixou de ser um palco natural para o Flamengo e passou a representar um obstáculo histórico, um peso que cresceu a cada tentativa frustrada de retomar o topo da América. Até que tudo mudou em 2019. O Flamengo chegou à Libertadores cercado de expectativa, mas ainda carregando o peso de campanhas irregulares recentes. A fase de grupos foi marcada por instabilidade e tensão. Inserido no grupo D, ao lado de Peñarol, LDU e San José, o rubro-negro enfrentou um cenário traiçoeiro, com os jogos duros fora de casa e pouca margem para erro. Atuações fortes se alternaram com tropeços inesperados, incluindo derrotas como visitante e um revés no Maracanã, algo que acendeu o sinal de alerta na torcida e aumentou a pressão sobre o elenco. O time buscava identidade, passou por ajustes táticos ao longo da competição e precisou lidar com expulsões, cobranças e um clima constante de desconfiança. A classificação só foi confirmada na reta final da fase de grupos, refletindo a irregularidade daquele início de campanha. Ainda assim, o Flamengo avançou mostrando evolução gradual, dando os primeiros sinais de que aquela equipe, mesmo longe de ser perfeita naquele momento, poderia ir além do que se via nos anos anteriores. A virada na campanha começou no meio da temporada, quando o Flamengo demitiu Abel Braga e apostou no português Jorge Jesus para comandar o time. Jesus chegou já com o Flamengo classificado, mas ainda sem identidade clara e oscilando no Campeonato Brasileiro, e rapidamente imprimiu intensidade, organização e maior capacidade ofensiva ao elenco. A sua estreia oficial no torneio veio nas oitavas de final contra o Emelec, no Equador, um jogo que começou de forma ruim. O Flamengo foi derrotado por 2-0 fora de casa, saiu pressionado e ainda perdeu o veterano Diego Ribas por lesão na partida de ida. No entanto, a resposta veio no Maracanã lotado. O time carioca venceu por 2-0 com 2 gols de Gabigol e levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou novamente sob a batuta do Mister, com Diego Alves brilhando e garantindo a classificação às quartas. Nas quartas de final contra o Internacional
nacional, o Flamengo viveu um dos seus capítulos mais convincentes na Libertadores. No jogo de ida, também no Maraca lotado, Bruno Henrique brilhou no segundo tempo e marcou os 2 gols que garantiram a vantagem por 2-0, mostrando que o ataque rubro-negro começava a engrenar sob Jorge Jesus. No jogo de volta, em Porto Alegre, o Inter chegou a abrir o placar, mas o Flamengo se impôs melhor ao longo da partida e Gabigol apareceu para empatar, selando a classificação com um agregado de 3-1 e levando o time à semifinal após 35 anos. Numa campanha em que Bruno Henrique e Gabigol eram protagonistas constantes do setor ofensivo. Na semifinal contra o Grêmio, o Flamengo deu a prova definitiva de que havia outro patamar. No jogo de ida, em Porto Alegre, controlou a partida e saiu com um 1-1, apesar das dificuldades e de gols anulados. A decisão ficou pro Maracanã e ali o time do Mister foi avassalador. Com intensidade máxima, pressão alta e domínio absoluto, o Flamengo atropelou o Grêmio por 5-0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol, Pablo Mari e Rodrigo Caio, em uma das maiores exibições de sua história na Libertadores. O coletivo continuou de forma impecável e a atuação transformou a expectativa em convicção. Aquele Flamengo já não apenas competia, impunha respeito. 5 com fraturas. A grande final daquela Liberta, disputada em jogo único no Estádio Monumental de Lima, entrou para a história como uma das maiores decisões de todos os tempos. O River Plate abriu o placar com o Borré e controlou a partida durante boa parte do jogo, levando o Flamengo ao limite. Mas nos minutos finais, o roteiro mudou de forma dramática. Aos 43 minutos, uma falha de Lucas Prato na saída de bola deu início à jogada da reação rubro-negra. A bola parou nos pés de Bruno Henrique, que puxou para a direita, achou Arrascaeta na frente, tocou para ele, que tocou de lado para Gabigol empatar e devolver o Flamengo à final. Uma triangulação perfeita que manteve o Flamengo vivo naquela final. 3 minutos depois, aos 91, em um cruzamento de Diego para a área, a defesa argentina voltou a falhar. Pinola não conseguiu afastar e a sobra ficou novamente com ele. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Gabigol, o rei da América, que finalizou com frieza para virar o jogo. Apito final, Flamengo bicampeão da Liberta 38 anos depois. Um desfecho cinematográfico que transformou uma final controlada pelo River em um dos maiores capítulos da história da Libertadores, com Gabigol sendo coroado o rei da América e se igualando a Zico. Nos anos 2020 e 2021, o Flamengo viveu um período tão tumultuado e dramático quanto vitorioso, marcado por impactos externos e desafios internos tanto dentro quanto fora dos gramados. A partir de março de 2020, o futebol mundial e brasileiro foi fortemente afetado pela pandemia do Covid-19, que interrompeu calendários e obrigou competições a serem suspensas ou disputadas sem público. No futebol rubro-negro, membros da diretoria e funcionários testaram positivo para o coronavírus, enquanto os jogos da Libertadores e do Campeonato Carioca foram paralisados ou disputados com portões fechados. As competições sofreram adiamentos e formatos ajustados por conta das medidas sanitárias globais adotadas durante o auge da crise sanitária. Apesar do caos mundial, em 2020 o Flamengo conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro em uma temporada muito congestionada e finalizada já em 2021, com o título conquistado apenas na última rodada, um troféu celebrado, mas obtido mais pela regularidade em meio às condições adversas do que por domínio absoluto. No mesmo ano de 2020, nas competições continentais, o clube teve um desempenho aquém do esperado na Libertadores, sendo eliminado ainda nas oitavas da competição pelo Racing, demonstrando que o time rubro-negro, mesmo forte no Brasil, não havia conseguido repetir o sucesso continental anterior sob condições tão atípicas. Já em 2021, o Flamengo chegou com grandes expectativas, mas o ano terminou de forma frustrante para a torcida. O Flamengo foi vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Palmeiras na prorrogação após empate no tempo normal, em um confronto muito disputado e decidido por um gol palmeirense em momento decisivo. Logo depois, o Flamengo ficou em segundo no Campeonato Brasileiro, sem conseguir acompanhar o ritmo do Atlético Mineiro, que dominou a competição. Esse ciclo de segundos lugares agravou a sensação de frustração entre
entre torcedores e a imprensa, mesmo com conquistas menores no ano, como a Supercopa do Brasil e o título estadual. O técnico Renato Gaúcho, que chegou ao clube com a expectativa de replicar o sucesso continental, viu sua passagem ser duramente criticada e marcada por flutuações de desempenho, o que acabou levando à sua saída depois da temporada frustrante. No começo da temporada seguinte, essa sequência de quase títulos continuou. Na Supercopa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro e no Campeonato Carioca, perdeu o título para o Fluminense após empate na volta e vantagem do tricolor pela ida. No total, em cerca de 3 meses entre o fim de 2021 e o início de 2022, o Flamengo somou 5 vice-campeonatos consecutivos, algo que gerou enorme frustração e debate na torcida e na mídia especializada. Essa fase deixou ainda outra marca estatística. Após essas derrotas, o Flamengo se tornou o clube com mais vice-campeonatos da história do futebol brasileiro em competições oficiais. Mesmo assim, o Flamengo chegava até a Libertadores com confiança e muita expectativa na esperança de um tricampeonato sólido. Na fase de grupos, o Flamengo fez uma campanha muito sólida e dominante. Inserido no grupo H ao lado de Sporting Cristal do Peru, Talleres da Argentina e Universidade Católica do Chile, o rubro-negro conquistou 16 pontos em 18 possíveis, com 5 vitórias e apenas um empate, assegurando a primeira colocação do grupo com folga. O único resultado que não foi vitória foi o empate por 2-2 contra o Talleres na Argentina. Nos demais confrontos, o time rubro-negro somou pleno de pontos e marcou muitos gols, tanto em casa quanto fora, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. No meio da temporada, em um momento em que o Flamengo vinha colecionando resultados irregulares no Campeonato Brasileiro, com derrotas que deixaram o time longe dos primeiros lugares da tabela, a diretoria decidiu pela saída do técnico português Paulo Sousa. A demissão foi oficializada em 9 de junho, dias depois da derrota por 1-0 para o Bragantino, que representou um ponto de inflexão na insatisfação da diretoria e da torcida com o estilo de jogo e rendimento da equipe, mesmo com um aproveitamento razoável e presença nas fases eliminatórias das competições. Logo em seguida, no dia 10, o Flamengo anunciou a chegada de Dorival Júnior como novo treinador, sua terceira passagem pelo clube. Após experiências anteriores em 2012 e 2018, Dorival assumiu com a missão de recuperar o desempenho do time, reacender a confiança do elenco e da torcida e buscar melhores resultados nas competições em andamento, especialmente Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, onde o Flamengo seguia firme nas fases finais. Na estreia de Dorival, pelo jogo de ida das oitavas contra o Tolima, o Flamengo saiu na frente da série mesmo com algumas dificuldades em campo. Jogando na Colômbia, o rubro-negro venceu por 1-0, com um golaço de Andrés Pereira aos 17 do primeiro tempo. Andrés, que na Liberta passada tinha sido o vilão do Flamengo naquele vice, em sua despedida pelo clube antes de retornar ao futebol inglês, garantindo uma vantagem importante para o confronto de volta lá no Maracanã. Na volta, o Flamengo viveu uma noite histórica no Maracanã ao golear o Tolima por 7-1, consolidando a classificação às quartas com um agregado de 8-1. O grande destaque foi o Pedro, que marcou 4 gols na partida, enquanto Gabigol e Matheus França também balançaram a rede, além de um gol contra do próprio Tolima. A atuação avassaladora do time rubro-negro transformou o jogo em exibição de poder ofensivo e eficiência, empolgando a torcida e deixando claro o potencial do Flamengo nas fases finais da competição. Essa vitória expressiva não só garantiu a vaga entre os 8 melhores do torneio, mas também serviu como um marco naquele momento da campanha, com o rubro-negro se afirmando como um dos candidatos fortes ao título continental naquela temporada. Nas quartas, o Flamengo enfrentou o Corinthians. Na ida, ele foi lá na Neoquímica e saiu com uma vantagem importante para o jogo de volta. Atuando fora de casa, o rubro-negro dominou boa parte do confronto e venceu por 2-0, com Arrascaeta abrindo o placar ainda no primeiro tempo e Gabigol ampliando no início da segunda etapa. Na volta, o Flamengo confirmou a classificação às semifinais com mais uma vitória, dessa vez no Maraca por 1-0. O gol saiu aos 7 do segundo tempo, quando Pedro aproveitou uma assistência de Arrascaeta e colocou o rubro-negro novamente à frente no placar, ampliando o domínio do confronto após o triunfo por 2-0 na ida. Com esse resultado, o Flamengo fechou a série em 3-0 no agregado e avançou com autoridade, controlando o jogo mesmo quando o Corinthians tentou levar a partida para um ritmo mais intenso.
intenso. Nas semifinais, o Flamengo brilhou diante do Vélez Sarsfield da Argentina. Na ida, ele construiu uma vantagem importante rumo à final. Com uma atuação dominante, o rubro-negro goleou por 4-0, com 3 gols de Pedro e mais um de Everton Ribeiro, mostrando grande eficiência ofensiva e controle do jogo desde o início. Na volta, o Flamengo sofreu primeiro no Maracanã. O argentino Lucas Prato abriu o placar para o Vélez no primeiro tempo, diminuindo a vantagem construída na ida. Porém, o rubro-negro virou antes do intervalo, com um gol de Pedro, que empatou nos 42 minutos após a assistência de Everton Ribeiro, e consolidou a virada no segundo tempo com um belo gol de Marinho, que recebeu o lançamento de Pedro e finalizou com categoria. Com o triunfo por 2-1 e o agregado de 6-1, o Flamengo garantiu sua vaga na final da Libertadores de 2022, tornando a decisão uma disputa 100% brasileira. A final foi disputada entre Flamengo e Atlético Paranaense, no estádio Monumental de Guayaquil, lá no Equador. Foi um jogo tenso e estratégico, refletindo tudo que vinha da campanha rubro-negra rumo ao tricampeonato continental. O duelo continuou equilibrado, com o Flamengo pressionando em busca de espaços e o Atlético resistindo com organização defensiva, até que, aos 48 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, aproveitou um cruzamento de Everton Ribeiro e empurrou a bola para as redes, marcando o único gol da partida e decisivo para a conquista da taça. A vitória por 1-0 garantiu ao Flamengo seu terceiro título de Libertadores, igualando-se a grandes clubes brasileiros em número de conquistas na competição. O jogo ainda foi marcado por momentos de tensão, incluindo a expulsão do zagueiro Pedro Henrique, que deixou o Atlético com um jogador a menos antes do gol, e por uma atuação determinada do Flamengo, que conseguiu controlar a vantagem até o apito final, mesmo diante da pressão adversária. A conquista representou a coroação de uma campanha consistente e dominante naquela Libertadores, com o time vencendo o torneio invicto e confirmando seu protagonismo no futebol sul-americano sob o comando de Dorival Júnior. Após o auge daquela temporada, quando o Flamengo conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, o clube tomou uma decisão que marcaria profundamente os anos seguintes. A diretoria optou por não manter o treinador, alegando uma queda de rendimento da equipe no fim da temporada. Ah, Jesus. A saída de Dorival abriu caminho para mais um período de instabilidade no comando técnico, algo que se tornaria recorrente no clube nos anos seguintes. O reflexo mais claro disso foi visto no ano seguinte, um dos anos mais frustrantes da história recente do Flamengo. O clube acumulou fracassos esportivos, crises internas e trocas constantes de treinador, encerrando a temporada sem conquistar nenhum dos principais títulos disputados. Eliminações traumáticas, atuações abaixo do esperado e um ambiente pesado minaram a confiança da torcida e escancararam a falta de continuidade no projeto esportivo. Em 2024, o Flamengo até tentou retomar o controle, apostando em Tite, mas novamente a falta de constância falou mais alto. Apesar de momentos pontuais de melhora, o time seguiu oscilando e não conseguiu se firmar nas grandes competições. O ponto de ruptura aconteceu com a eliminação na Libertadores pro Peñarol, resultado que aumentou a pressão interna e levou à demissão de Tite, encerrando mais um ciclo curto e frustrante no comando técnico. Foi nesse contexto de esgotamento e necessidade de reconstrução que o Flamengo tomou uma decisão simbólica: a chegada de Felipe Luiz como novo treinador, anunciada em outubro. Ídolo recente do clube e figura respeitada no vestiário, Felipe assumiu com a missão de reorganizar o ambiente, resgatar a identidade rubro-negra e dar início a um projeto mais estável, algo raro no Flamengo do século XXI, que poucas vezes conseguiu começar e terminar uma temporada com o mesmo técnico. Com esse novo cenário, o Flamengo chegou à Libertadores de 2025 cercado de expectativa, ainda que carregando desconfiança por tudo que havia vivido recentemente. Após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o Flamengo garantiu classificação direta para a Libertadores do ano seguinte, chegando ao torneio continental com moral renovada e expectativas elevadas. No sorteio da fase de grupos, o rubro-negro foi colocado no grupo C, ao lado de LDU do Equador, Central Córdoba da Argentina e Deportivo Táchira da Venezuela. O Flamengo teve uma campanha irregular e de muita oscilação, que acabou longe
longe de ser dominante. O rubro-negro começou com vitória por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, mas logo sofreu uma derrota em casa para o Central Córdoba por 2-1 e teve 2 empates, deixando a classificação em aberto até as últimas rodadas. Nas duas partidas finais, o time conseguiu vitória por 2-0 sobre a LDU e 1-0 sobre o Táchira, garantindo a vaga nas oitavas em segundo lugar no grupo C, com 11 pontos. Mesmo com os empates, o Flamengo levou vantagem no saldo de gols. Nas oitavas, o Flamengo enfrentou o Inter na ida, no Maracanã. O rubro-negro saiu na frente ao vencer por 1-0 com gol de Bruno Henrique, dominando boa parte da partida e garantindo a vantagem para o jogo de volta. Na volta, lá no Beira-Rio, o time carioca confirmou sua superioridade com uma vitória por 2-0, com gols de Arrascaeta e Pedro, e assim se classificou às quartas de final com autoridade. Nas quartas, o Flamengo enfrentou um confronto duríssimo contra o Estudiantes da Argentina. Na ida, lá no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2-1, construindo vantagem em um jogo intenso e marcado por momentos de pressão argentina, além de uma arbitragem polêmica. Já na volta, em La Plata, o Estudiantes abriu o placar com Benedetti, ainda no primeiro tempo, levando a decisão para os pênaltis. Os argentinos ainda chegaram a marcar o segundo gol, novamente com Benedetti, aos 29 minutos, mas a jogada foi anulada pelo VAR, que assinalou o impedimento no momento da casquinha do centroavante Carrilho, evitando a eliminação rubro-negra no tempo normal. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Rossi, defendendo cobranças e garantindo a classificação do Flamengo às semifinais. Na semifinal, o Flamengo protagonizou um duelo tenso e dramático contra o Racing. Sim, o Racing, o mesmo que os eliminou lá em 2020. No primeiro jogo, lá no Maracanã, o rubro-negro dominou grande parte da partida, criando várias oportunidades e até tendo um gol anulado pelo VAR, mas só conseguiu abrir o placar nos acréscimos do segundo tempo com o Carrascal aos 43, que contou com um desvio para fazer explodir a torcida e dar ao time carioca a vantagem de 1-0 no agregado antes da volta. No jogo de volta, lá na Argentina, em Avellaneda, o Racing pressionou e criou as melhores chances, sobretudo no primeiro tempo, mas não conseguiu superar a defesa e o goleiro Rossi, que garantiram um 1-0 suficiente para o Flamengo confirmar a vaga na final da Libertadores, graças ao resultado construído em casa. Na final, que por sinal foi no mesmo palco da final de 2019, o Estádio Monumental, o Flamengo estava diante do seu maior rival recente, o Palmeiras. Foi um duelo tenso, equilibrado e de poucas chances claras, com o Flamengo dominando boa parte do jogo, criando pressão nos primeiros 20 minutos e resistindo às investidas palmeirenses, que só conseguiram desenvolver alguma superioridade na transição do primeiro para o segundo tempo. A decisão só veio mesmo aos 22 minutos da etapa final, quando Danilo, defensor experiente e herói da noite, subiu mais alto que todos após escanteio batido por Arrascaeta para testar firme no canto do goleiro Carlos Miguel, fazendo o único gol da partida e incendiando a nação rubro-negra no estádio e além. O apito final soou e o Flamengo era tetracampeão da Libertadores. Esse título não foi apenas mais um caneco, foi a vingança pela derrota na final de 2021 e a consagração de um grupo que enfrentou adversidades durante toda a campanha, e a prova de que o Flamengo está em outro patamar no continente, superando um grande rival sul-americano e se firmando como o primeiro clube brasileiro a vencer 4 Libertadores, com uma campanha de alta competitividade, inteligência tática e força coletiva que ficará marcada na história do clube. A Libertadores não perdoa, ela testa elencos, derruba favoritos e expõe quem realmente está pronto para fazer história. E mais uma vez, o Flamengo atravessou esse caminho de pressão, superação e decisões no limite para provar que não vive apenas de momentos, mas de eras. Porque títulos passam, mas o que fica é o respeito, o peso da camisa e a certeza de que quando o Flamengo entra em campo na Libertadores, não é só mais um competidor, é um capítulo inteiro da história do futebol sul-americano sendo escrito. Say what you wanna say to me now.